Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marina e hoje eu vou gravar uma revisão sobre o primeiro ponto, que é o problema do conceito de direito, que está dentro do primeiro tema, os conceitos jurídicos fundamentais. Então, para começar, é importante a gente entender qual é a etimologia da palavra direito. A gente vai ver mais para frente que o direito tem um problema com relação à sua definição, porque a gente vê que ele tem vários sentidos diferentes, que vêm de muitas raízes diferentes para uma palavra só. Então, a primeira palavra que eu trouxe é directus, do latim, que significa reto ou sem desvio, e que deriva de um verbo também do latim para dirigir ou alinhar alguma coisa. E essa palavra vem do proto-indo-europeu reg, que é traduzida como endireitar algo. Então, isso vai ter relação com a pretensão do direito de agrupar os comportamentos humanos e direcionar, mostrar os caminhos que são vistos como adequados por uma determinada cultura ou determinada comunidade. A segunda palavra é yus, que vem de uma raiz sânscrita, por mais que seja uma palavra latina, mas que tem uma ideia de unir ou juntar alguma coisa. Então, tem relação com vínculos e relações entre as pessoas. É interessante notar que essa palavra ela está diretamente ligada com a palavra justitia, que no latim significa justiça, e isso é interessante da gente notar porque demonstra como na Roma Antiga, por exemplo, a ideia de direito e a ideia de justiça eram basicamente intercambiáveis, significavam a mesma coisa. Então, não há uma diferença, de fato, entre o direito e a noção de justiça. E a última palavra é lex, que significa lei, e aparece no inglês law. Na verdade, a palavra em inglês law vem do nórdico antigo law, que significa ordenar algo ou pôr em ordem, o que também tem relação com a ideia mais geral que a gente tem do direito. E aí algumas expressões que se referem ao direito atualmente em línguas diferentes são no inglês right e law, em que right a gente geralmente entende o direito subjetivo, então quando a gente fala my right, o meu direito a alguma coisa, e law geralmente está relacionado com o direito como um todo, ou como campo de estudo, ou como o direito objetivo e as leis, de fato. E a palavra Recht, do alemão, e direito do italiano, e até o próprio direito do português, que tem a mesma relação. Com relação às dificuldades para a definição do direito, como eu disse anteriormente, uma dessas dificuldades é o fato dele ter um caráter multivo. Então, o direito pode significar um conjunto de normas do ordenamento positivo, como, por exemplo, o direito civil, o direito penal, ramos do direito subjetivo, que é o direito relacionado ao indivíduo. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, direito à vida, direito à integridade, entre vários outros. E o sentido epistemológico, que é aquele que está relacionado ao conhecimento do direito e à ciência do direito. A segunda dificuldade é a complexidade do objeto, porque isso é bem relacionado com o que a gente estuda quando a gente vê tridimensionalidade do direito. Então, o direito ele tem várias faces diferentes, em que a gente vê uma face valorativa, uma face normativa e uma face factual. Então, ele é composto por diferentes perspectivas e que são de fato muito complexas. E além disso, a gente tem a própria complexidade humana em jogo. Então, de fato, é um objeto que demanda influências de muitas áreas diferentes do conhecimento. O terceiro ponto é a falta de acordo entre os pensadores. A gente, enquanto estuda essa introdução ao direito, a gente vê que tem várias escolas diferentes de pensamento com relação ao que é o direito e muitas tradições de regiões diferentes. Então, essa diferenciação, tanto de localidade quanto de escolas de pensamento, faz com que a gente tenha muitas perspectivas que são conflitantes. E, por fim, a inadequação ontológica, que tem relação com o direito enquanto ser, enquanto um fato social.
a gente tem que o direito ele é um fenômeno mutável, então é muito difícil a gente compreender algo que está constantemente mudando e que gera, como a Deodato chama, um abismo axiológico, que tem relação com valores de uma sociedade. E outra dificuldade com relação a essa inadequação ontológica é que há uma distância entre a teoria do direito e o direito na prática, o que a Deodato chama de abismo gnoseológico. Então, o que a gente conhece do direito não necessariamente é como ele se manifesta na nossa vida cotidiana. Com relação à diferença entre conceito e definição, a gente tem que conceitos são ideias mentais que a gente tem, as ideias puras das coisas. Então, quando você imagina uma maçã, esse é o seu conceito de maçã. E os conceitos são formados por compreensão, que é o que a gente identifica como elementos constituintes de um objeto, ou seja, a essência desse objeto, e extensão, que é todo o agrupamento de todos os objetos possíveis dentro dessa mesma ideia. Então, no exemplo da maçã, essa caixa seria a extensão, que agrupa várias maçãs singulares que compartilham de uma mesma essência, que faz com que a gente coloque elas dentro do mesmo conceito. E a definição é uma expressão linguística dessas ideias. Então, quando a gente descreve alguma coisa, a gente está relacionando os conceitos que a gente tem e criando um juízo, um julgamento sobre algo. Então, isso é explicitado nessa frase de Husserl, que está nos slides do professor, que ele diz que a definição relaciona conceitos e um juízo. E no caso da maçã, a gente pode dizer que uma definição possível é que ela é um fruto de uma macieira, que é geralmente vermelha, mas que pode ser verde, que é redonda, que é pequena, e aí você pode colocar vários adjetivos. E uma outra forma de definir seria por um viés científico. A gente pode dizer que a maçã é um pseudofruto pomáceo da macieira. Então, a definição, como eu disse, é a tentativa de colocar em palavras o significado de algo que existe na realidade. Agora eu vou passar rapidamente pelos conceitos que foram oferecidos pelos pensadores do direito com relação ao direito. E começando então por Hart, ele vai publicar em 1961 o livro O Conceito de Direito, que é um livro que influenciou fortemente a teoria do direito moderna, em que ele não necessariamente vai tentar conceituar direito, mas ele vai tentar identificar quais são as características que diferem o direito de outros sistemas sociais. E aí ele vai fazer isso por meio dos conceitos de coerção, que ele identifica como uma ameaça ou uso da força por uma autoridade, e a moral, que é o conjunto de princípios, de valores e de costumes de uma determinada comunidade. E aí, nessa obra, ele também critica as perspectivas reducionistas, que são aquelas que ele acredita que reduzem o direito à ideia de coerção e de moral, principalmente a de Austin, que pode ser identificada numa frase dele que eu trouxe, que ele diz que o direito é um conjunto de comandos ou de ordens fundadas em ameaças e emanadas de um soberano independente, ao qual a massa da população obedece por hábito. Então, nessa frase, ele está basicamente reduzindo o direito à noção de coerção e de moral quando ele diz que obedece por hábito, então, no sentido de costume. Em O Conceito de Direito, Hart vai tentar conceituar o que é uma norma, e ele vai identificar o direito como uma união de normas primárias e secundárias, em que as normas primárias ele define como aquelas que impõem obrigações e as normas secundárias como aquelas que atribuem poderes, então dão autoridade para quem pode impor essas obrigações. Ele também vai diferenciar a perspectiva interna e a perspectiva externa, em que a perspectiva interna é daquele que cumpre as regras do ordenamento jurídico, e a externa do observador, que vê o comportamento regular dos cidadãos. Então, em suma, a gente pode colocar Hart entre o normativismo de Kelsen, que é muito inspirado no idealismo neocantiano, e entre o realismo, que é americano-escandinavo.
que vai ter uma base principalmente empirista. Agora, sobre Stamler, ele publica em 1941 o livro Tratado de Filosofia do Direito, em que ele vai tentar fazer uma síntese do justnaturalismo e do historicismo. E mais para frente a gente vai identificar isso no que ele chama de direito natural de conteúdo variável, que é uma forma de explicar o direito natural, que coloca esse direito natural como uma forma justa e universal e atemporal, mas que o conteúdo varia de acordo com o contexto, então de acordo com a história. Nesse sentido, ele vai trazer o aspecto histórico como determinante das normas em um certo contexto. Ele vai ter essa frase que é a mais conhecida dele, que é basicamente uma máxima para a filosofia dele, em que ele diz que o direito é uma forma de querer entrelaçante, autárquica e inviolável. Então, destrinchando essa frase, quando ele diz que o direito é uma forma de querer, ele está querendo dizer que o direito ele vai regular a conduta humana com base na vontade. E isso é interessante de notar porque ele aponta o direito, então, como uma ciência final. Quer dizer que o direito tem um aspecto teleológico de buscar fins. Então, os fins vão determinar quais são os meios que o direito vai fazer uso. Quando ele diz entrelaçante, ele basicamente está colocando a ideia da bilateralidade. Então, vai implicar na relação entre sujeitos com vontades distintas. Autárquico quer dizer que independe da adesão individual dos cidadãos. Inviolável porque mesmo se você violar uma norma, você cometer um crime, a norma ela continua válida. Então, ela não pode ser violada. E no Tratado de Filosofia do Direito, Stamler vai tentar fazer um estudo dos conceitos fundamentais de direito. E aí ele vai criticar o indutivismo como método, porque ele vai reconhecer, principalmente pelo fato dele ser muito influenciado por Kant e na crítica da razão pura, ele vai ver o indutivismo como um método que observa o ser, e o direito, para ele, deveria observar o dever ser. Então ele vai criticar essa ideia do indutivismo de pegar eventos particulares para tentar criar uma generalização, e vai dizer que o direito deve se importar com como as coisas devem ser. Ele vai também observar as categorias transcendentais, que para ele são as formas puras e a priori de como a gente, enquanto ser humano, concebe o direito. Então, para Kant, por exemplo, quando a gente está experienciando o mundo sensível, a gente tem algumas categorias transcendentais a priori, como, por exemplo, a ideia de tempo, a ideia de espaço e a ideia de causalidade. Então, são coisas que a priori permitem com que a gente experiencie o mundo. E Stammer vai tentar fazer o mesmo com o direito. Ele vai tentar ver quais são essas categorias que ajudam com que a gente faça essa correlação entre o que a gente identifica no mundo como direito e o que é direito de fato. E aí ele volta para a máxima, ele identifica que as categorias transcendentais são justamente essa máxima de que o direito é uma forma de querer entrelaçante, autárquico e inviolável. E por fim, como eu já tinha explicado anteriormente, ele faz uma distinção entre a ciência da natureza e a ciência final. Ele coloca o direito como uma ciência final teleológica, que difere da ciência da natureza, porque os eventos da natureza são essencialmente causais. Então, eles são determinados por eventos que aconteceram anteriormente, enquanto o direito primeiro fixa os meios, os fins, para depois pensar nos meios. Então, por isso, eles chamam o direito de uma ciência final. Por fim, a gente tem Miguel Reale, que publicou a Teoria Tridimensional do Direito, em que ele vai argumentar que o direito, na verdade, é fruto de uma realidade histórico-cultural que é tridimensional, ou seja, é composta por três dimensões que são o fato, que é a realidade empírica observável, o valor, que são os princípios, os costumes de uma comunidade, e a norma, que são os comandos, o ordenamento jurídico de fato.
E ele argumenta também que o direito tem uma natureza bilateral atributiva, que quer dizer que ele tanto impõe certas condutas, quanto também garante direitos aos cidadãos. Ele argumenta que não se pode compreender o direito isoladamente, ou seja, você não pode compreender o direito observando só as normas, ou só os valores, ou só os fatos, e sim de uma forma que você consiga abarcar todas essas dimensões. E ele argumenta também que o direito é formado, o conteúdo do direito é formado a partir da concretização de valores ao longo da história. Então ele traz essa perspectiva historicista também para o direito. Ele tenta não colocar o direito como uma pura forma, ou seja, como algo que consegue compreender vários tipos de pensamento que são conflitantes, e ele argumenta que existe uma intencionalidade para o justo, então o direito sempre vai mirar na ideia de justiça. Então, ao longo da história, ele acredita que a atualização é sempre crescente em direção a essa justiça com base na experiência que a gente tem, o que pode ser lido como uma perspectiva otimista, mas ele vai crer que essa experiência vai sempre tender à ideia de justiça. Então, aqui eu vou encerrar essa revisão. Eu espero que tenha sido útil. E qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo com as monitoras. E é isso, fiquem tranquilos e boa prova.